Débora Oliveira aqui ao meu lado no estúdio. E Débora, no início da edição de hoje aqui do Novo Dia, a gente brincou com essa declaração do ministro Fernando Haddad. E aí a Carol Rosito relembra o ministro falando essa nota da reforma tributária 7,5%. Por que não 10, hein, Débora? Tantas exceções, né, Carol? Se a gente para poder olhar, são mais de 30 anos de discussão, então se parar para poder pensar numa proposta de reforma tributária de lá de trás para agora, o texto é totalmente diferente. E para atender tantas exceções e tantos setores, acaba criando também vários puxadinhos. Então isso já vai desidratando um pouco essa nota que deixa aí, então, de ser uma excelente reforma, distancia da reforma ideal. É claro que também não dá para poder desconsiderar a questão do imposto cobrado. Inicialmente, a própria Fazenda não esperava 27,5%, falava em 25%. A equipe econômica já refez cálculo, volta para a Câmara. O IVA ainda está sendo, né, o ponto, o calo no sapato aí dessa reforma tributária, que, de novo, não deixa de estar sendo vista como positiva, porque vai simplificar. E aí a pergunta que vem em seguida é, mas e aí? Voltou para a Câmara, já começa a valer já de agora? Tem um tempo de transição. E eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada nessa escala de tempo, para a gente entender a partir de quando e o que a gente vai ter de impostos. Olha só, a gente tem hoje aqui o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, são os 5 impostos que a gente tem e que eles ainda estarão, o PIS, COFINS e o IPI ainda estarão em funcionamento até 2027. Aí o ICMS e o ISS, eles estarão até 2029. Aos poucos vão entrando em cena o CBS e o IBS, que aqui esses dois juntos formam o IVA. O imposto que a gente vai ter, que vai substituir os outros 5. O CBS e o IBS, que formam o IVA, eles entram em teste a partir de 2026, numa alíquota muito menor, 0,1%, e vão em teste até o IBS 2033. A partir de 2033 passa a ser realmente implementado totalmente e já sai aqui, literalmente, o ICMS e o ISS. Esse S que tem aqui em cima, nessa barrinha verde que a gente está acompanhando aqui, é o imposto seletivo, que entra nessa PEC. O que é o imposto seletivo? É o que eles estão chamando, né, de imposto do pecado. É uma taxa extra que vai ser colocada em cima daqueles itens que são prejudiciais à saúde, como, por exemplo, a bebida alcoólica, cigarro, ou itens também que impactam no meio ambiente de alguma forma. Aí eles ganharão o IS. Então, essa é a escala do tempo do que a gente tem, do que a gente vai ter para que esse imposto, esse IVA seja implementado, para que essa reforma seja realmente implementada. Esse é o período de transição que a gente tem no escala de tempo, para vocês entenderem um pouco melhor como que vai funcionar até 2033. E ainda teremos mais discussões na Câmara dos Deputados com relação à reforma tributária, já que tivemos mudanças no texto. Ô Larissa Rodrigues, a aprovação aconteceu apesar de críticas de alguns governadores, apesar de um trabalho intenso da oposição, que teve em campo, inclusive, entre os nomes ali, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a Câmara dos Deputados, qualquer expectativa? De fato, o texto pode ser fatiado e parte dele já ser promulgada? Carol, só um detalhe eu queria trazer ontem dessas articulações. Ontem estive ali no plenário do Senado acompanhando boa parte dessa votação. Você dizendo, né, desse trabalho da oposição, em especial nas redes sociais, como também desses governadores que se reuniram ali no início das discussões do texto, no início da tarde de ontem, com o ministro Haddad. E foi interessante acompanhar como se saiu antes de ontem, de um certo pessimismo por parte do governo. Ontem pela manhã, a gente trouxe aqui de que o governo já contava 55 votos, eram necessários 49 para aprovar no plenário, mas à tarde teve muito medo, sim, por parte do governo de não conseguir os votos necessários. Teve um certo desespero, foi essa palavra que eu ouvi, a ponto de ficar com medo de adiar essa votação. Teve uma hora que se colocou isso na pauta. Será que a gente adia? Porque pode ser que vote hoje e não tenha votos suficientes, mas pensaram, depois do feriado de 15 de novembro, com o orçamento bombando, aí que não vai ter mesmo placar suficiente para aprovar aqui. Então, o governo passou, sim, um sufoco para conseguir esse placar. Se a gente for colocar em porcentagem, a aprovação lá na Câmara dos Deputados foi muito mais tranquila do que no Senado Federal. Agora, falando na Câmara, antes de encerrar, Carol, você me perguntava, existe essa expectativa de fatiamento muito mais pelo lado do próprio Lira. Mas o que eu escutei de ontem para hoje, que deve ter uma força-tarefa depois do feriado do dia 15, na outra semana, para tentar aprovar em plenário mesmo.
Porque se deixa os detalhes que não tem consenso para aprovar depois e se coloca em vigor só o que tem consenso entre Senado e Câmara, pode ser que esse depois, para aprovar detalhes importantes para o governo, incluindo alguns descontos tributários para montadoras de automóveis e se instalarem no Nordeste, esse depois nunca chegue. Então, por isso que nesse momento há um entendimento por parte do governo que é melhor tentar aprovar o que veio do Senado depois do dia 15 de novembro ali na Câmara. E acompanhar hoje como é que o mercado reage a essa aprovação no Senado Federal e também como é que o mercado fica na expectativa para o balanço da Petrobras, que vai ser divulgado no fim da tarde, depois do fechamento. Portanto, também é um outro assunto que os investidores vão estar monitorando. Eu já pego um gancho no que a Larissa muito bem está falando aqui, porque essa coisa do desidratar realmente essa reforma já está entrando no ponto de atenção do mercado, inclusive, pelo que eu já vinha conversando com alguns agentes agora pela manhã. Algumas pessoas do mercado já dizendo, olha, é preocupante porque isso pode acabar desidratando ainda mais se isso fica para o depois. Isso já entrou aí no radar dos investidores, pelo menos agora aqui por esse início de manhã, e a gente deve ver ao longo do dia isso sendo repercutido. Mas vem num bom momento a reforma tributária, se a gente para poder pensar na questão de arrecadação, que teve um déficit ontem e isso deu um assustado no mercado no meio do dia. E aí, resultado da Petrobras, logo no fechamento. Tem uma boa expectativa, o mercado espera bons resultados, porque a gente já teve no relatório de produção uma alta de mais de 9%, Carol. Então, a gente deve ter, sim, no período em que, inclusive, a gente vem depois de altas expressivas, recordes, aliás, né, de preço da Petrobras, como a gente acompanhou agora no mês de outubro. Então, as apostas são mais do que positivas para esse resultado que será divulgado logo mais no fechamento do mercado. Lembro que Petrobras, que é a ação que vem carregando praticamente esse Bovespa com alta acumulada aí de mais de 60% esse ano. Débora Oliveira, tá de olho. A gente se despede da Débora até amanhã. Até amanhã, Carol. Até amanhã, pessoal. E a gente vai